Olá pessoal, vamos neste vídeo fazer aqui um estudo do artigo 5º, inciso 12 do texto constitucional, que trata do direito à inviolabilidade das comunicações. Veja bem, esse dispositivo constitucional, ele consagra uma proteção especial ao sigilo das comunicações. Comunicações que podem ser realizadas através de correspondências, comunicações telegráficas, que hoje inclusive quase não mais se utiliza, a partir de telegramas, inclusive. Essa proteção abrange as comunicações de dados, que acontecem com bastante frequência e são mais usuais nos dias de hoje, e também as comunicações telefônicas. Isso porque, na verdade, o Constituinte entendeu por bem resguardar a nossa intimidade. É importante que você perceba que esse direito fundamental, a inviolabilidade das comunicações, e também o anterior que nós vimos, a inviolabilidade de domicílio, são direitos fundamentais decorrentes do direito à intimidade. O que se quer aqui proteger, no fim das contas, é a intimidade da pessoa humana, é a intimidade do indivíduo. Por isso que se traz essa proteção especial aqui, no nosso caso agora, às comunicações em geral. Por correspondência, comunicações através de dados, comunicações telefônicas e também as comunicações a partir de telegramas, ok? Muito bem. Acontece que esse direito, você já deve imaginar, ele não é um direito absoluto. Isso porque ele comporta várias flexibilizações. Vou te dar um exemplo aqui muito fácil e você já certamente já se deparou com essa situação. Existe uma previsão específica na Lei de Execução Penal que permite perfeitamente que as correspondências recebidas e emitidas pelos detentos, por aqueles que estão ali cumprindo pena, ou estão cumprindo alguma prisão cautelar, elas podem ser verificadas pelo estabelecimento prisional, até para se verificar se a partir dessas comunicações o detento não está cometendo aí alguma prática ilícita, Então é uma flexibilização perfeitamente admitida pela lei infraconstitucional, neste caso pela LEP, Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal. Mas o que me interessa aqui é uma flexibilização, é uma restrição que está contida especificamente no inciso 12 do artigo 5º. Lá fala, meus caros amigos, que é possível acontecer a interceptação das comunicações. E aí fica a pergunta, Quais modalidades de comunicação, quais modalidades podem admitir, podem sofrer a interceptação? Aí, pessoal, nós temos um primeiro questionamento que já foi outrora um tanto quanto tormentoso e hoje não é mais. Porque olha só, vejam comigo o que diz o dispositivo legal. Vamos ao texto da Constituição. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A dúvida, pessoal, é porque o inciso vai dizer exatamente o seguinte, olha, salvo no último caso. Qual é esse caso, ou quais são esses casos em que se admite a interceptação das comunicações? Pois é, o entendimento predominante, o entendimento atual, é o de que a interceptação ela abarca não só as comunicações telefônicas, mas também as comunicações de dados. Porque veja, este salvo no último caso, ele abrange a oração anterior, e ela então vai contemplar as comunicações telefônicas e também as comunicações de dados. Dá uma olhadinha no dispositivo e veja essa percepção. Tá legal? Ela é muito importante, ok? Então, se houver autorização judicial, e se for para se munir a investigação criminal ou o próprio processo penal com provas, com elementos informativos, é possível então acontecer essa interceptação. Mas pessoal, só para poder deixar muito claro e frisar isso com você, quem pode decretar interceptação telefônica afastando temporariamente o sigilo dessas comunicações telefônicas e de dados é somente a autoridade judiciária, é somente juiz de direito, ou seja, nós precisamos aqui de uma decisão do Poder Judiciário. E veja que não é em qualquer situação. Para que isso aconteça, primeiro, nós temos que observar os requisitos legais, que estão lá na Lei 9.296 de 96, tá? Lei 9296 de 96,
que é uma lei bastante criteriosa. Eu não vou agora, na verdade, entrar nos meandros, né, nas minúcias da previsão legal. Mas enfim, precisamos de autorização de juiz. E mais do que isso, é necessário que esta interceptação aconteça no âmbito de uma investigação criminal ou no âmbito de um processo penal, justamente com fins de produzir provas ou elementos informativos, né, de modo a verificar a autoria e o acontecimento de alguma prática criminosa, né? Nós chamamos de autoria e materialidade delitiva. Então, não é em qualquer situação. Por exemplo, não se pode conceber, pelo menos de regra, a interceptação telefônica na esfera civil, em um processo civil, por exemplo. De regra, isso não é permitido, embora nós tenhamos situações pontuais em que os tribunais superiores já permitiram esta ocorrência. Tá legal? Isso é muito importante. Mas, meus amigos, olha só, não confundamos interceptação telefônica com quebra de sigilo de dados, né? Aqui vigora aquele famoso postulado filosófico de altíssima profundidade de que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A interceptação telefônica, ela acontece por um terceiro. Quem realiza essa atividade de interceptação, obviamente, é a polícia judiciária, tá? É a polícia civil ou a polícia federal. E veja bem, a interceptação acontece em tempo real. Como assim, Gabriel? A e B estão conversando e, em tempo real, um terceiro, que é a polícia judiciária, vai então gravar aquela comunicação, vai fazer o registro daquela conversa, sem que os interlocutores tenham conhecimento de que a gravação está acontecendo, ok? Então, na interceptação, um terceiro grava e os interlocutores não sabem que estão sendo gravados. Gente, cuidado! Para que isso possa acontecer, eu já te contei, é necessário que haja uma decisão judicial prévia autorizando esta gravação. Então, não dá para confundir interceptação com quebra de sigilo de dados telefônicos. Gente, é possível também que nós afastemos, né, o sigilo dos dados telefônicos. Mas escuta uma coisa, registro de dados telefônicos, para você ter uma noção mais exata de como é que funciona, é como se fosse aquela conta detalhada que de repente você pode acessar do seu próprio celular, né? Você tem ali as informações quanto às ligações que foram feitas, para quais números as chamadas foram originadas, né? De quais números você recebeu chamadas e quanto tempo durou, né, a ligação. Pois então, isso tudo você pode, meus caros amigos, isso pode acontecer a partir da quebra do sigilo de dados telefônicos, né? E veja bem, não dá para confundir as duas coisas, porque nesse segundo caso, na quebra de sigilo de dados, você não tem acesso ao conteúdo do diálogo, ao conteúdo da conversa. O que você tem acesso é aos dados dos registros da conversa que foi celebrada, né? Horário, para quem te ligou, quais os números, etc. Tá bom? Maravilha. Quanto a essa quebra de sigilo, ela pode acontecer não só por parte de decisão judicial, né? Comissão parlamentar de inquérito pode afastar esse sigilo dos dados telefônicos, ou até mesmo o Ministério Público, o promotor de justiça, pode requisitar acesso a essas informações. Não confunda também interceptação telefônica com gravação clandestina. Essa gravação acontece quando, por exemplo, duas pessoas estão conversando, né, a partir de uma ligação telefônica, ou duas pessoas estão conversando em um determinado ambiente e uma delas providencia o registro da conversa, o registro da interlocução. Isso pode acontecer, viu, pessoal? E vejam, não se trata de prova ilícita, tá bem? Essa pessoa que gravou a conversa pode usar a gravação em seu favor. Em processo penal, em processo civil, não existe aqui uma restrição quanto a isso, tá legal? E veja, não se confunde com a interceptação telefônica, porque na interceptação, quem faz a gravação é um terceiro. Aqui na gravação clandestina, quem faz a gravação é um dos interlocutores, é um dos que está participando do diálogo, então. Tá legal? Para fechar, como sempre, vamos fazer aqui a leitura do dispositivo. Vamos lá. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É isso, pessoal. Muito obrigado e bons estudos para vocês. Até já!